Balagode na área, galera, para falar do Corinthians e América de Cali ontem, ou com o América de Cali e Corinthians. O jogo, galera, foi horrível pro Corinthians, mas o resultado foi espetacular, na minha opinião. O Corinthians melhorou no finalzinho do jogo quando colocou os jogadores, os titulares, alguns titulares em campo, porque o time que começou o jogo contra o América de Cali é uma palhaçada, né, galera? O time horrível que o Corinthians jogou, era aquilo que o Corinthians tinha, mas os principais defeitos no Corinthians, na minha opinião, é lateral esquerda e zaga. Félix Torres é horrível e o Matheus Bidu também é horroroso. Esses dois jogadores não podem jogar com a camisa do Corinthians. Infelizmente o Gileri não pode jogar e então por isso o Matheus Bidu está sendo usado. Mas Matheus Bidu, você é horroroso, mesmo se você fazer 10 gols numa partida contra o Palmeiras, eu vou te achar horroroso, porque não dá para jogar com o Bidu e o Félix Torres. A gente viu o Félix Torres entregando, tentando entregar contra o Palmeiras e depois entregando aqui também contra o América de Cali mais um jogo de novo. Ele não para, ele não cansa de entregar. Ele não conseguiu jogar uma bola para frente, espanou, jogou de qualquer jeito, a bola voltou, deu lateral e os caras fez o gol. Félix Torres, nota 0, é um cara muito sem confiança, é um cara que diziam lá no Equador antes dele chegar no Corinthians que ele era melhor que a Arboleda, mas nunca, esse cara nunca que ele é melhor que a Arboleda, cara, que joga no São Paulo, também é equatoriano. Então, ó, o Corinthians entrou com o time mais fraco possível, um time que o Corinthians pode chamar time B, C, D, qualquer coisa, mas aqueles ali, poucos jogadores dá para usar no time titular do Corinthians. A gente fala que o Corinthians tem um bom time, tem um bom time se você contar até 11, mas depois dali os reservas, o Corinthians não tem tantos jogadores para trocar. Então foi o que entrou ontem, a maioria dos jogadores, todos reservas. O Matheus Donelli também muito fraco, não passa confiança nenhuma. A gente não ter o Hugo traz preocupação para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque o Matheus Donelli a gente vê é muito inconstante, não consegue passar confiança no gol do Corinthians e por isso o Corinthians sofreu contra um time colombiano ajustado, um time colombiano muito bem preparado ali para aquele momento, estádio lotado, o Corinthians mesmo com a pressão, aí o Corinthians no final do jogo ainda conseguiu, depois que entrou Carídio e entrou também o Yuri Alberto, deu mais qualidade ao time do Corinthians, o Corinthians conseguiu um empate num gol bizonho também do Mateuzinho, que querendo ou não, o empate foi um belíssimo resultado para o Corinthians, foi um resultado que ainda deixa o Corinthians respirar nessa competição. Talvez com essa derrota o Corinthians ficaria muito distante de uma possível classificação na Copa Sul-Americana. Se o Corinthians quer, parece que o Corinthians não quer essa competição, eu vejo que o Corinthians tá cada vez mais jogando sem vontade ou sem responsabilidade dessa competição, jogando o que dá para jogar ali, o que dá para ver e focar só no brasileiro e na Copa do Brasil. Mas eu acho um erro, acho que o Corinthians precisa, ainda não estamos nem no meio do ano, o Corinthians precisa jogar mais competições, colocar esse time para jogar, isso traz público, traz renda, traz tudo mais, muitas outras coisas pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians é um desperdício abrir mão da Sul-Americana, porque também o brasileiro não vai ser fácil, então a gente precisa garantir no brasileiro, mas também garantir na Sul-Americana. Se uma competição não der certo, tentar outra, é isso que a gente tem que fazer. Mas enfim, o empate veio em boa hora, o Corinthians conseguiu um empate, isso foi o melhor resultado que o Corinthians podia fazer lá na Colômbia, e depois o Corinthians vai ter mais um jogo dentro de casa e tentar fazer agora os pontos dentro de casa para tentar uma recuperação aí nessa classificação sul-americana. Mas, enfim, o Corinthians é isso aí, me preocupa para a sequência do Campeonato Brasileiro, se os reforços não melhorarem, se o Corinthians não achar a solução para a zaga, porque Félix Torres e também lateral esquerda, se o Angelero não voltar, vai ser um Deus nos acuda aguentar o Bidu, que o Bidu é horrível de ver, é difícil de aguentar, mas enfim, é o que temos, é o que tá tendo e não tem o que fazer, né, galera? Se você chegou até aqui, teve aquela paciência, deixa o seu like, inscrição muito importante aqui nesse vídeo. Eu sou o Balacote, fica com Deus, fui!